Existem vozes que nunca são ouvidas. Vozes com opiniões diferentes que não foram derrotadas em um debate honesto e nem refutadas por argumentos verdadeiros. Elas simplesmente desaparecem como se nunca tivessem existido e ninguém as tenha escutado. Não porque sejam falsas, mas porque as pessoas têm medo de expressar essas opiniões. O medo do isolamento social pesa mais do que a vontade de dizer a verdade. Eles hesitam, olham em volta, buscam sinais de que não estão sozinhos, mas tudo o que encontram nos outros é silêncio. E se eu for o único? Mas esse silêncio não é um espaço vazio. Ele é um sussurro constante, uma pressão invisível que empurra para dentro de si tudo o que desafia a corrente dominante. A cada voz que se cala, a ilusão de consenso cresce. E quanto mais forte essa ilusão se torna, mais difícil é quebrá-la. Aqueles que ousam falar são vistos como intrusos, dissidentes, perigosos. A verdade não precisa ser combatida, basta ser sufocada. Essa é a espiral do silêncio. Um fenômeno identificado pela cientista política alemã Elisabeth Noelle-Neumann. Ela explica como as pessoas tendem a ocultar suas opiniões quando percebem que não são aceitas pela maioria, mesmo que essa impressão esteja equivocada. A espiral do silêncio ocorre quando uma opinião recebe um rótulo negativo e passa a ser vista como inaceitável num determinado ambiente social. Pessoas que compartilham da mesma visão hesitam em expressá-la, porque temem serem criticadas e excluídas do grupo ou da sociedade. Esse silêncio coletivo reforça a impressão de que essa opinião é realmente minoritária, o que desencoraja ainda mais a sua manifestação. Assim, a percepção pública se distorce. A opinião que parece dominante pode não ser a mais aceita, mas apenas a mais barulhenta. Noelle-Neumann baseou sua teoria na observação de que os seres humanos possuem um forte desejo de pertencimento. Como animais sociais, estamos constantemente atentos ao que é aceito ou rejeitado pelos demais. Quando percebemos que uma opinião é amplamente aceita, tendemos a expressá-la com mais confiança. Por outro lado, se achamos que uma ideia pode nos trazer rejeição, evitamos mencioná-la. Esse medo de exclusão social é um fator determinante no controle da opinião pública. Vamos a um exemplo: o experimento de Solomon Asch. A pressão da maioria foi demonstrada pelo psicólogo Solomon Asch em um experimento realizado nos anos 1950. Em seu teste, participantes precisavam comparar o tamanho de linhas em um quadro e escolher qual delas era idêntica à outra. O experimento incluía atores que eram cúmplices do pesquisador e davam respostas erradas intencionalmente. O objetivo era observar se o participante real cederia à pressão do grupo e concordaria com a resposta errada. Os resultados mostraram que muitos indivíduos, mesmo sabendo que a resposta da maioria era errada, ainda assim optavam por concordar. O medo do constrangimento e a necessidade de se encaixar faziam com que eles sacrificassem sua percepção da realidade. Esse experimento reforça a ideia central da espiral do silêncio. As pessoas preferem permanecer em conformidade com um grupo a correr o risco de se destacar com uma opinião diferente. A mídia e os outros grandes meios de comunicação compreendem perfeitamente esse fenômeno e o utilizam para moldar as narrativas e influenciar a sociedade, controlando quais opiniões são amplificadas e quais são silenciadas. A mídia não apenas informa, mas também molda a percepção do que é aceitável e do que não é. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish they are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Esse mecanismo cria a ilusão do consenso, desincentivando aqueles que discordam de se manifestarem publicamente, por medo de serem marginalizados. Isso acontece de duas formas principais: com a amplificação de certas opiniões, quando a mídia dá espaço desproporcional para determinadas ideias e as torna mais visíveis, reforçando a sensação de que são amplamente aceitas, e com o silenciamento de outras opiniões, quando aqueles que discordam são ignorados, ridicularizados ou retratados de forma negativa, aumentando o medo de rejeição social entre quem compartilha suas ideias. Dessa maneira, a velha mídia cria um ambiente onde expressar determinadas opiniões
se torna um risco social. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Com o tempo, as pessoas passam a se autocensurar e evitar dar opiniões até mesmo em conversas privadas, reforçando ainda mais o efeito da espiral do silêncio. E é aqui que também entra um outro conceito que é crucial para entender como as ideias podem ser manipuladas, incentivadas e deslocadas, que é a janela de Overton. Se você ainda não assistiu, também tem um vídeo sobre a janela de Overton no canal, e ele complementa bem essa discussão. Explica como a mídia e outras forças sociais têm poder de mudar o que é visto como aceitável ou inaceitável pela sociedade. Vocês devem se lembrar do caso de Colin Kaepernick. Esse foi um exemplo emblemático desse processo de imposição de uma única narrativa. Quando em 2016 ocorreu uma polêmica envolvendo Colin Kaepernick, jogador da NFL, que decidiu se ajoelhar durante o hino nacional dos Estados Unidos em protesto contra a violência policial. A grande mídia imediatamente adotou uma postura de apoio total a ele, retratando sua atitude como corajosa e necessária. I think he cares about some real, legitimate issues that have to be talked about. Nem todos os jogadores concordavam com Kaepernick. Muitos consideravam sua atitude desrespeitosa aos símbolos nacionais e acreditavam que existiam maneiras melhores de levantar o debate sobre injustiças sociais. No entanto, esses jogadores foram rapidamente silenciados pelo efeito da espiral do silêncio. A mídia não apenas ignorou todas as opiniões contrárias, como também os rotulou de maneira negativa, insinuando que discordar do protesto equivalia a ser conivente com aquelas injustiças sociais. Ou seja, quem não se ajoelhasse era porque era racista. O medo de serem taxados dessa forma fez com que muitos joelhos se dobrassem. Esse caso mostra muito bem como a mídia pode criar um falso consenso. Ao amplificar apenas um lado do debate e silenciar o outro, gera essa impressão de que há uma posição unânime sobre o tema, representante do próprio bem. E seguindo essa lógica, quem discorda só pode ser o próprio mal encarnado. Isso distorce a realidade e acusa outras pessoas sem precisar apontar o dedo a elas. Esse é um dos efeitos mais perigosos da espiral do silêncio, quando ela cria a ilusão de que uma opinião barulhenta é a opinião da maioria. Muitas vezes o que parece ser consenso é, na verdade, apenas a posição mais amplificada. Isso ocorre porque o silêncio dos que discordam gera a sensação de que todos concordam, quando na realidade há muitos que apenas têm medo de se manifestar. Isso é muito evidente em debates políticos e sociais, nos quais certos temas parecem ter apoio unânime. É isso que reforça o poder das elites midiáticas, na definição do que é permitido ser debatido e no que deve ser suprimido. São eles que têm o poder do barulho. A única maneira de resistir à espiral do silêncio é encorajar a liberdade de expressão e garantir que diferentes perspectivas tenham espaço no debate público. Para quebrar esse ciclo, precisamos promover o pensamento independente, encorajar as pessoas a questionarem as narrativas dominantes e buscarem diferentes fontes de informação. Precisamos criar novas plataformas com espaços para as ideias dissidentes, mas também um debate aberto. O diálogo entre diferentes pontos de vista deve ser incentivado, sem medo de represálias. Também precisamos apoiar aqueles que desafiam o consenso. Ao longo da história, houveram aqueles que se recusaram a ser tragados pela espiral do silêncio. Em diferentes épocas e contextos, algumas vozes solitárias se ergueram contra consensos forçados e narrativas inquestionáveis. Eles não falavam porque era seguro, mas porque calar-se seria trair a própria consciência. Muitas vezes basta que uma voz se levante com coragem para falar a verdade, que outras também romperão o silêncio. E é assim que começa. Quando uns poucos ousam falar, outros percebem que não estão sozinhos, e a corrente do conformismo começa a se romper. É assim que nasce um movimento de pessoas livres que desafia a censura dominante, que interrompe o ciclo vicioso do silêncio e acende uma chama de esperança. Porque onde há coragem, há verdade, e onde há verdade, nenhuma tirania pode permanecer de pé por muito tempo.
No conto infantil A Roupa Nova do Rei, Hans Christian Andersen escreve sobre um monarca vaidoso enganado por 2 alfaiates trapaceiros. Eles prometem ao rei roupas novas magníficas, mas que serão feitas de um tecido mágico, invisível para todos os que são estúpidos ou incompetentes. Quando o rei desfila pela cidade com as suas roupas novas, todos viram que ele estava nu. Mas também todos fingem enxergar as roupas do rei, temendo serem vistos como ignorantes por todos os outros. Até que uma criança, sem medo das consequências, grita a verdade: o rei está nu. Nesse conto foi necessária apenas a voz de uma criança para que todos percebessem a verdade. Da mesma forma, basta que algumas pessoas quebrem o silêncio para que uma suposta unanimidade se desfaça. O medo mantém a espiral do silêncio ativa, mas a coragem de poucos pode revelar a verdade. A espiral do silêncio pode ser um mecanismo poderoso de controle social, e é explorado estrategicamente pela mídia para moldar as narrativas e influenciar a sociedade. Somente garantindo um debate livre é possível evitar que a sociedade se transforme em um ambiente onde a verdade seja suprimida pelo medo. Como no conto do Rei Nu, basta a coragem que uma criança tem para dizer a verdade para que muitos outros percebam que não estão sozinhos. Em última instância, cabe a cada indivíduo decidir se quer viver em uma sociedade onde a verdade pode ser dita livremente ou em um ambiente onde as pessoas, com medo de represálias, fingem enxergar roupas que não existem. Qual você prefere? Elizabeth Noel Newman escreveu o livro A Espiral do Silêncio, que você pode adquirir através do link que está na descrição, se quiser estudar mais esse tema. Esse link não deixa o livro nenhum centavo mais caro, pode ficar tranquilo. É a Amazon que nos dá uma esmola pela venda do livro, e ninguém aqui acha que o Jeff Bezos precisa ficar mais rico, não é? Também tem o filme O Show de Truman, que tem uma ideia parecida. Ali, a sociedade ao redor de Truman mantém um consenso artificial, e qualquer tentativa de questionamento é abafada por uma estrutura muito maior. Não é exatamente uma opinião de Truman que está sendo censurada, mas mesmo assim o conceito é bastante semelhante, e é necessária a coragem de Truman em continuar se questionando. Fica também como sugestão. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, já sabe o que fazer. O canal ArtLife terá muito mais ensaios como esse em breve, e eu espero que você volte. Vamos reformar a cultura do Brasil juntos. Fiquem com Deus.